minhas incríveis, tudo bem com vocês? Voltando para trazer mais uma reflexão, hoje eu quero falar um pouco da história de uma pessoinha que eu acho incrível, realmente acho incrível, como profissional, como exemplo de uma pessoa inspiradora sobre alcance de metas. E eu quero ver se você adivinha. Vamos lá. Ele fez parte do filme Rambo. Ele foi aí o grande criador de Rocky Balboa. O Stallone é interessante porque ele já nasce enfrentando diversos desafios. Stallone ele foi puxado por um fórceps que acabou amassando um pouco o lado direito do cérebro, se eu não me engano. E ele ficou com uma paralisia meio facial. Não sei se você já observou, mas Stallone, ele, especialmente nos primeiros filmes, né? Mas esse traço, acredito que é presente até hoje no rosto dele. Ele tem os olhos um pouco caídos, ele sorri meio como se a boca tivesse meio presa, não sei bem explicar. Mas por consequência desse momento aí, logo no início da vida dele, né? No parto. E aí, Stallone, ele nunca foi uma pessoa muito, como é que eu posso dizer, dita como inteligente quando criança. E um dos primeiros elogios que Stallone recebeu na escola, por volta de 9, 11 anos, foi quando finalmente ele conseguiu fazer uma espécie de participação num teatro da escola e ele foi elogiado. E daí ele começa, desde pequeno, a trazer essa questão de se tornar ator, de ser ator. Ele realmente estudou teatro, não me lembro o nome da universidade agora, e começou a tentar diversos papéis. E, se eu não me engano, o primeiro papel dele num filme foi num filme pornô da época, se eu não me engano foi 1970, que é A Festa de Kitty Studios, alguma coisa assim. Pra quem não sabe, isso é uma curiosidade de Stallone, tá? E ele fez, depois disso, alguns poucos papéis, mas nada com muito sucesso ou visibilidade. E ele ouviu muitos nãos na vida. E o interessante da história de Stallone é que ele já estava fatigado, numa situação muito complicada, né, 29 anos em média. Não tinha conseguido nada ainda na vida que o fizesse ter estabilidade financeira. Ele tinha um cachorro que, inclusive, é o cachorro que aparece no filme Rocky Balboa, que é aquele cachorro que ele ganha de presente da Adrian no filme. E ele começa a passar por muitas dificuldades financeiras, a ponto de não ter mais como nem alimentar o próprio cão. E ele vende o cachorro por $100. E depois dessas dificuldades imensas, dificuldades até para comer, né, Stallone se vê num momento que ele estava sentado, vendo uma luta de boxe dentro de um bar. E a luta de boxe tinha algo interessante, que foi um favorito, que era tipo campeão, com um cara que todo mundo dizia que no primeiro round o cara ia cair, né? Poxa, esse cara e tal. E aí o cara suporta incrivelmente os 15 rounds. E ele disse que naquele momento ele teve um insight. Ele disse, poxa, como assim? Eu não tô nem no meu primeiro round ainda. E eu já caí. E depois daquele dia, ele escreveu o primeiro roteiro dele, que se chama Rocky Balboa. E ele conta a história de um lutador de boxe, justamente inspirado nesse cara, nessa luta que ele viu, que é um cara muito bobão, assim, o filme. Quem não assistiu, assista, né? É um filme interessante de ter algumas reflexões, né? Como essa que eu tô trazendo aqui agora. E daí, o cara, ele é muito bobo, muito besta mesmo, assim, meio idiotado, né, no filme. Ele não é uma pessoa muito inteligente, né, dita como muito inteligente no filme.
E ele simplesmente começa a compreender as limitações dele. Ele não sabia ler direito, ele não tinha estudo. E tem um momento no filme que é bem interessante, que é uma mensagem de reflexão também que eu tirei do filme, além de várias outras, que é quando a Adrian, que é a namorada dele no primeiro filme, pergunta pra ele assim: mas por que lutar? Ele fala: porque eu não sei cantar, não sei dançar. Lutar é o que eu sei que é fazer, sabe? É sobre você saber o que você sabe fazer e aproveitar isso, sabe? E amar aquilo que você sabe fazer, que te faz feliz. Isso era interessante porque realmente o filme mostra que ele gostava de fazer aquilo, além de saber fazer aquilo. Mas voltando para a história de Stallone, o nome desse vídeo é Sylvester Stallone e a incrível inspiração de mudar parte da sua rota. Stallone, no momento, ele entende que ser ator era realmente aquilo que ele queria, mas simplesmente ir atrás de papéis como ator não estava dando muito certo. Então ele muda parte da rota, ele vira um roteirista. Ele escreve o primeiro roteiro e esse roteiro houve alguns sims de alguns estúdios de Hollywood. Só que ele tinha uma exigência, que era fazer o papel principal. Poxa, como assim? Os caras olhavam e diziam assim, como assim? Quem é você? Quem é você, produção? Quem é você no jogo do bicho, né? O cara nunca tinha tido um papel realmente significativo, não era um ator conhecido. E inicialmente ele tem, acho que são $300 mil a oferta pelo roteiro de Rock, para vender esse roteiro. Só que a exigência principal de Stallone, de ser o principal ator, não tinha sido acordada, né? E aí o que ele faz? Ele rejeita aquilo, porque ele tinha um foco muito grande. Ele sabia, eu quero ser ator, eu quero atuar, eu quero mostrar para o mundo isso, sabe? Eu quero mostrar essa mensagem aqui para o mundo. E a história de Rocky Balboa tem muito a ver com a história de Stallone também, né? Ele traz essa inspiração no roteiro. E daí, o cara pega e diz, não, eu não posso colocar você como um ator, quem é você no jogo do bicho, né? Você não é um ator conhecido, isso não vai ser interessante. E ele diz não, que não venderia o roteiro dele sem que ele se tornasse o ator principal. E depois o cara, um dos estúdios, o estúdio que aceitou fazer a realização do filme, que inclusive foi com muita pouca verba, enfim. E aí, Stallone, ele recebe novamente uma outra proposta desse mesmo estúdio, só que dessa vez com um valor muito mais baixo, se eu não me engano, $30 mil. Tá bom, você quer ser o protagonista do filme, a gente aceita, mas com um valor muito menor. E ele diz sim. Uma das primeiras coisas que Stallone faz, depois que ele recebe o dinheiro do roteiro de Rock, é comprar o cachorro de volta. E ele compra o cachorro por $15 mil, se não me engano. E é exatamente o cachorro que está no filme Rock Balboa. E o resto da história, acredito que todo mundo já sabe, né? Stallone virou um grande nome, né? Um dos maiores artistas de filmes de ação. Stallone, super conhecido. E a inspiração foi mudar um pouco na sua rota sem perder o seu objetivo final. Ele estava com uma estratégia, ele viu que aquela estratégia não tava dando resultado e ele disse, vou mudar um pouco a estratégia agora. Ele teve uma inspiração, mudou um pouco a sua rota, mas sem perder de vista o seu objetivo. Essa é a reflexão que eu trago nesse vídeo hoje. Qual é o seu objetivo final? Qual é a sua missão final? Né? Qual é a meta final que você tem? Se você está fazendo coisas que não estão de acordo com essa missão final, que tal ter a inspiração de mudar um pouco a sua rota para atingir esse objetivo? Einstein dizia que é loucura a gente fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes.
Então, quais são os resultados que você tem tido para atingir a sua meta final? Você tem feito todos os dias a mesma coisa? Se você tem feito as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Mas a pergunta é, você tem gostado dos resultados que você tem tido? Se você não tem gostado dos resultados que você tem tido, faça algo diferente. Mude a sua rota. Comece a pensar como eu posso atingir o meu objetivo de maneira diferente das ações que eu tenho feito até hoje. Então, é um planejamento estratégico e, ao mesmo tempo, uma reflexão. Qual a ação ou as ações que você tem tido para você atingir a sua meta final, seu objetivo final sobre algo, sobre alguma coisa? Essas ações têm dado os resultados que você quer? Você tem feito as mesmas coisas todos os dias e tem esperado resultados diferentes? Reflete aí. Namastê.